Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai ou a sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De nada adianta o culto que me prestam. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. No nosso meio social, temos a tendência de ficarmos observando o outro. Pena que esta nossa observância se direciona mais para o ponto fraco das pessoas. Com este nosso hábito negativo de olhar o outro, vamos perdendo a capacidade de enxergar além das aparências. Um sinal de que está faltando o olhar do coração, o olhar da caridade. Aquele olhar que vai além do limite humano, que vê o que o outro tem de bom no seu interior. Enquanto ficamos procurando e apontando o defeito do outro, deixamos de nos corrigir, de cuidar do nosso interior. O evangelho proposto para nossa reflexão no dia de hoje começa dizendo que os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, se reuniram em torno de Jesus não para escutar os seus ensinamentos, e sim para investigá-lo. O objetivo destes opositores do projeto de Deus era descobrir que tipo de ensinamento Jesus estava passando para os seus discípulos, e se ele estava incitando o povo à não observância das leis. Pelo que havia chegado ao conhecimento destas autoridades, Jesus significava uma grande ameaça para eles, já que a adesão do povo às suas pregações crescia dia após dia. E além do mais, os ensinamentos de Jesus não enquadravam com os padrões religiosos estabelecidos por eles. Para os fariseus e mestres da lei, a religião era observar as tradições antigas, como cumprir preceitos, normas, rituais, coisas que nada acrescentam na vida do homem, como lavar as mãos antes de comer quando chegar da rua.
não comer sem tomar banho a maneira correta de lavar os copos, jarras, vasilhas, o que em parte pode até ser válido na questão da higiene, mas esta não era a preocupação deles. Fariseus e mestres da lei observavam rigorosamente os pormenores, mas deixavam de lado o principal, que era o cuidado e o respeito para com a vida do povo. Suas atitudes eram totalmente contrárias à vida. Atrás de uma aparente pureza, eles escondiam a dureza dos seus corações. O texto chama nossa atenção sobre o perigo de nos deixarmos contaminar por esta mentalidade antiga, mas ainda presente no nosso meio, pessoas que ficam somente no superficial da fé, cumprindo rigorosamente normas, rituais vazios que não levam a Deus. Quando ficamos presos nos pormenores, não avançamos no amor. Não absorvemos a mensagem principal de Jesus, que é um convite a vivermos o amor. Enquanto estamos presos a tudo isso, não tomamos posse da nossa vida. Vida que pertence a Deus e que, por assim ser, deve ser cuidada como um bem preciosíssimo dele. É importante termos em mente: podemos enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Deus nos conhece pelo avesso. Ele sabe o que temos no nosso interior, quais são as nossas intenções. Meu irmão e minha irmã, de nada adianta nossos atos externos se eles não retratam o que somos interiormente. Aos olhos de Deus, as práticas exteriores só têm valor se elas expressam o que realmente somos, o que vivemos. Do contrário, são apenas falácias, mentiras. Façamos sim um exame de consciência. Estamos presos nos pormenores, falando muito e agindo pouco? Ou estamos vivendo de fato o tesouro da fé? Existe coerência entre o que falamos e o que vivemos? Reflitamos. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus, dai-nos, Senhor, um coração puro, coração manso e humilde como o vosso coração. Que vos agradem, Senhor, as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração, sem trevas em vossa presença, Deus Pai, nosso rochedo, Redentor nosso. Pai Santo, ensina-nos o caminho da vida, cheio de alegrias em vossa presença e delícias à vossa direita perpetuamente. Amém. Graças, Pai. Glórias e louvores a vós, Senhor. Pai amado em Cristo Jesus, nós vos pedimos: ajudai-nos a distinguir vossos mandamentos das tradições humanas. Abençoai nossas famílias e protegei-as da discórdia e da desunião. Guardai especialmente as crianças e os idosos das ciladas da maldade humana. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, e ajuda-nos a nos moldarmos pela palavra do Senhor, que nos aponta os verdadeiros valores do reino, o amor e a misericórdia. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus e até amanhã.